Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Criança Segura. Hoje estamos aqui com dois convidados, Ronaldo Tanus, vereador de Uberlândia, suplente a deputado estadual, com foco na proteção das crianças e adolescentes. E hoje nós vamos unir política, empatia e ação. Cíntia Tanus, esposa do Ronaldo, com foco também na proteção à criança, com seu olhar social e agora iniciando a sua atuação no projeto Criança Segura. Sejam bem-vindos. Obrigado, Maria Clara, obrigado, Catiúcia, pelo convite. É uma honra, né? A gente unir esforços, né? Vocês que já têm esse projeto também. E agora eu tenho certeza que com a minha chegada e da Cíntia nesse projeto, com certeza nós vamos conseguir salvar crianças, que é o que importa, né? Esse é o nosso foco. É isso. Obrigada, meninas, pelo convite, Nós né? que agradecemos. Até meio, como é que a gente fala? Tem um paradoxo de falar que estamos felizes de estar aqui, de falar desse assunto, mas no sentido de que quanto mais falamos sobre o assunto, sobre a segurança da criança, melhor, né? Porque mais se espalha. Então é um convite muito especial, eu acho que muito válido para a gente estar aqui hoje. E mais vidas sendo salvas, né? Mais vida sendo salva, né? Que a gente sempre fala que prevenção é o caminho. Exatamente. E no episódio de hoje, vamos juntos fortalecer a rede de proteção e inspirar mais pessoas a cuidarem da infância, com responsabilidade e amor. Ronaldo, conte um pouco sobre a sua trajetória e o que levou a colocar a proteção das crianças uma das suas prioridades no seu mandato. Hoje eu estou no terceiro mandato, né, de vereador. Eu iniciei essa luta desde o meu primeiro mandato. Logo, quando assumi, eu tenho uma amiga que chama Danusa Biasi, ela tem um projeto aqui em Uberlândia, né, que é o Instituto Carrossel. Ela já está na luta há mais de 16 anos. E ela foi me visitar e me convidou para fazer parte desse projeto, juntamente com ela. Na verdade, ela faz um trabalho mais preventivo, né, é um trabalho mais de divulgação. E aí, no primeiro momento, eu já aceitei, por se tratar de uma causa nobre, né? Sou pai também, tenho dois filhos. Hoje o Theo tem 15, o Thor tem 10. Na época, há 6 anos atrás, eles tinham 9 e 4. E desde então já começamos a desenvolver esse projeto, eu em parceria juntamente com ela. Hoje, aqui em Uberlândia, nesse ano, nós já realizamos o 5º seminário de combate aos crimes de abuso e exploração sexual infantil. Nosso seminário é um dos maiores seminários do Brasil, acho que é o maior do Brasil, um dos maiores até da América, né? A gente sempre realiza em maio esse seminário, devido ao Maio Laranja, né? Que é o mês, e sempre com apoio da Polícia Militar também, né? Esse ano a prefeitura participou, fica muito, muito feliz, até porque envolveu toda a Secretaria de Educação, né, principalmente, que eu acho que é onde as denúncias ocorrem, e sempre com a presença das maiores autoridades do Brasil também. Então, assim, eu digo, a prevenção, como a Cíntia disse, é sempre o melhor caminho, e nós não fazemos o acolhimento, né, que em Uberlândia, acho que uma coisa que a gente sente muita falta é do acolhimento. E eu acho que essa parceria que está surgindo aí, se iniciou nesse mês, né? Eu tenho certeza que agora o nosso projeto, né, ele irá se estender e a gente conseguir fazer esse acolhimento também, que eu acho que é de extrema importância, até porque quando uma criança ela é abusada, é um trauma que fica ali para o resto da vida, né? Essa vai ser a novidade, calma. É só um spoiler. É só um spoiler, gente. Cíntia, e como nasceu esse desejo de atuar diretamente no social? Então, já é um trabalho que eu faço já há algum tempo. Eu estou em Uberlândia há 5 anos, fez 5 anos exatamente agora. Então, eu vim de Curitiba, que é um lugar que eu sempre prezei por fazer esse trabalho. Sempre fui madrinha de instituições, realizando eventos, apadrinhando mesmo, né, esses projetos. Trabalhava principalmente com crianças com múltiplas deficiências. Então, eu sempre tive essa ligação com crianças. E em 2022, no início de 2022, eu fui chamada também pela Danusa Biasi para ser vice-presidente do Instituto Carrossel. Quando ela veio me contar sobre o assunto, sobre o que se tratava, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E a gente sempre fala que esses projetos é meio que a gente não vai atrás deles, eles vêm atrás da gente, né? Então, comigo aconteceu assim.
quando ela falou do assunto, foi um assunto que realmente me comoveu muito, porque eu, eu tenho alguns casos de mal resolvido na vida por conta disso. E me engajei no projeto, foi onde eu também conheci o Ronaldo e a gente começou a atuar junto, né? Então eu falo que a gente se conhece por um propósito maior, né? E aí eu comecei a fazer esse projeto junto com o Ronaldo sempre como apoiador do projeto, participando com eles de palestras, de 2 seminários em si, né? E dessa prevenção, panfletagem, né? Então, várias coisas. Então, esse nasceu a convite de alguém muito especial. Dali também nasceu outra relação muito especial, né? Nós nos casamos aí faz 1 ano. E acho que essa é coisa da missão que nos acha. Coisa de Deus, né? Uhum. Ronaldo, com todas essas ações do seu seminário, da panfletagem que a Cíntia citou, quais os impactos que você acha que já causou em nossa cidade com seu trabalho? Através do meu gabinete, eu digo assim, esse trabalho preventivo que a gente faz, essas ações, tá? Com certeza o maior impacto é o aumento do número de denúncias, né? Nós saímos aí de um mês de maio, por exemplo, no Maio Laranja, até conversando com os conselheiros tutelar, o quanto aumenta, todo ano se aumenta, né, o número de denúncias. Então, assim, incentivar as pessoas a realmente a denunciar esse trabalho. Não adianta a gente fazer somente no mês de maio, né? É um trabalho que tem que ser feito o ano todo, diariamente. É nas redes, é na panfletagem, como a Cíntia diz. E muitas das vezes a gente recebe notícias o dia todo, o ano inteiro. E muitas das vezes eu até falo, nossa, será que eu posto isso, né, amor? Será que eu não posto? Mas eu me sinto na obrigação de postar até para informar as pessoas, porque eu mesmo, eu não acreditava que ocorriam esse tipo de crime. Quando eu comecei na luta 6 anos atrás, a primeira pergunta que a Danusa me fez foi, e aí, você já conversou com seus filhos, né? Você já falou sobre o abuso? E eu nunca havia conversado. Nos reunimos ali depois de uns 10 dias, uma semana, ela me perguntou novamente, e aí, você já conversou com seus filhos? Eu não havia conversado. Então, é realmente incentivar que os pais e mães conversem com seus filhos, né? Que quebre esse tabu. A gente tem muito medo, muito receio de falar, mas tem que ser conversado. Inclusive no gabinete, nós temos uma cartilha também, que instrui os pais e mães a como conversar com seus filhos, porque a gente fica meio com medo, né? Como é que eu vou conversar isso com um filho, com uma criança? A gente fica com medo de incentivar, mas não, é pelo contrário. A gente tem um sinaleiro, né, do toque, que é uma forma bem lúdica da gente estar conversando. Já conseguimos fazer várias ações através do gabinete, realmente, de prender esses criminosos, né? Eu falo muito de uma situação que teve aí no ano passado, uma senhora que tem 3 filhos, que é um casal de gêmeos, né, e uma outra criança mais nova. Ela tinha esse relacionamento com o marido e não sabia que o mesmo abusava dos seus filhos quando ela saía para trabalhar. E nesse caso em específico também conseguimos uma prisão rápida em um tempo recorde, e ele se encontra preso ainda. Pegou aí, se eu não me engano, 60 anos, né, de cadeia. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito diariamente. E o impacto é esse. Eu acho que a principal coisa é incentivar os pais a conversarem com seus filhos, né? E também o resultado, né? Da gente conseguir. A gente sabe que aquele trauma nunca mais vai sair da cabeça da criança, mas que realmente a gente faça um trabalho que ajude essas famílias em todas as formas. Quando você fala a gente conscientizar os pais, né, a ensinar os filhos a denunciar, aí veio aqui na minha cabeça, infelizmente é uma porcentagem muito alta, eu não vou arriscar falar na porcentagem, os abusadores vêm de casa, é o pai ou o padrasto, né? 50%, mais ou menos em 90% dos crimes são pessoas conhecidas, né? Pessoas próximas da família. E no caso, pais e padrasto é 50%. Então, assim, é doído, né, de se falar. São dados aí que a gente chega a nem acreditar. 25% das mulheres já foram abusadas, ou seja, 1 a cada 4 mulheres, né? E os números são
Não é que vem aumentando, é porque as denúncias vêm crescendo, né? E os números de hoje a gente tem dados. A cada hora no Brasil se fala aí que 10 crianças são abusadas, né? Então, se você colocar aí 10 horas, então são 240 crianças por dia, né? E você pensar aí que apenas 10% desses crimes são notificados, né? São denunciados. Ou seja, então não são 240, são 2.400 abusos por dia. Em um mês, 72 mil abusos. Então, num ano é quase 1 milhão. Então, são números assustadores, né? Que é triste de se falar, mas infelizmente é a realidade que a gente convive aí todos os dias. É necessário, né? E até pegando um gancho nisso que a Catiúcia falou, sobre a porcentagem dos abusadores serem os próprios pais, né? Mais importante ainda, tá falando com essas crianças. Às vezes a gente recebe, assim, o receio da mãe conversar, uma criança muito nova, não vai entender. Mas vai, porque qualquer coisa que acontece com a criança, ela sente incomodada. Ela pode não saber o que significa aquilo, mas ela sente o incômodo, né? Por isso que é tão importante estar falando, ensinando sobre a cartilha também, né? E mesmo sendo mamãe e papai, pode lavar, pode... Mas tem um limite que até o pai e a mãe pode chegar. Tem um limite que não pode ser ultrapassado por absolutamente ninguém. Por isso que ele é um crime tão difícil de ser detectado, né? Exatamente. Porque o abuso sexual, dependendo da forma como ele é levado, ele é visto pela criança como uma forma de carinho. Sim. Exatamente. Então, até essa criança entender que aquilo não é um abuso, né? Às vezes vai anos, vai uma vida, na adolescência que ela descobre que foi abusada a vida inteira. Até na vida adulta, né? Até na vida adulta. A gente falando ainda de impacto, né, causado sobre as ações que são feitas, que é preventivo, porque a prevenção ela é muito difícil para a gente, porque a gente não tem números, né, do alcance dela. Uhum. Então, a gente fala assim, que se ao menos uma criança for salva, tá valendo. Mas a gente tem muito caso em palestra, durante as palestras, geralmente nos acompanham conselheiras tutelares, psicólogas, elas conseguem, já conseguiram, né, detectar criança, sabe, que está escutando ali, que se fecha, sinais, né? Um olhar Então, atento, o olhar né? atento. Então, por isso que a gente sempre está acompanhado. Teve um caso, inclusive, depois de uma palestra, depois de ouvir um informativo desse, uma mãe descobriu que o avô, o pai dela, estava molestando a filha, pequenininha. Então eu falo assim, é de abrir os olhos mesmo, uma coisa que as pessoas não gostam de falar. Tem vezes que eu lembro que desde quando eu comecei na luta, às vezes eu chegava com essa camiseta, né, até vou dar ênfase para ela aqui, e nós chegávamos nos lugares, nossa, que assunto pesado, sabe? Então, gente, são 3 tipos de pessoas que não gostam de falar sobre isso, né? Ou ela já foi abusada, ou é o abusador, ou uma pessoa que quer ser alienada, ela quer fazer de conta que aquilo não existe, né? Às vezes nunca chegou a conhecer um caso e o que você não sabe, você ignora e, portanto, não existe. Por isso que a gente insiste aí, né, amor, nesse trabalho da prevenção. E como a Cíntia falou, sempre quando a gente faz palestras em escolas, né, as crianças, logo após a palestra, todas as vezes as crianças chegam e denunciam, né, a escola, como foi dito aqui, é o maior local. Como os crimes acontecem dentro de casa, as crianças denunciam para os professores ou para os diretores, Questão né? de confiança, a questão né? justamente, a pessoa que eles confiam. E como a Cíntia disse também, é muito triste, e muitas das vezes é importante falar também, né? Muitas pessoas dizem, esses crimes eles ocorrem nas classes sociais mais baixas. Não, isso não existe, né? Esse crime é um crime que acontece em todas as religiões, em todas as... Não tem cor, não tem cara, não existe formato pré-definido, né? E a gente até, assim, pessoas esclarecidas, eu tenho alguns conhecidos, você já foi motivo de discussão pesada, né? A Cíntia acompanhando, assim, em grupos de amigos, de empresários, por exemplo, que a gente tem grupos no WhatsApp, até as pessoas não querem falar, e são pais de família. Então, assim, a gente fica até com o pé atrás. O porquê será que eles não querem falar nesse assunto, né? Será que é porque não pode ser um provável abusador, né? Enfim, mas é um assunto que tem que ser falado todo dia, todo momento. O Ronaldo já teve críticas, inclusive, assim, por que você não faz nada de importante? Porque quando a pessoa vê que essa causa ela é muito forte, essa bandeira, ela acaba achando, nossa, é só isso o Ronaldo faz. Não, o Ronaldo ele trabalha por Uberlândia inteira, né? Mas aí a gente já ouviu comentários, porque eu estou sempre muito próxima dele, nossa, Ronaldo, por que você não se importa com algo
com mais relevância, sabe? Dando uma conotação, sabendo pequena, que, sabe, né, é uma coisa que destrói vidas, né? Tem causa mais importante que essa, não existe, né? É porque Todos realmente nós, né? não tem noção Não do tem que noção. está Eu falo acontecendo. que é a ignorância total, né? Exatamente. E ainda tem, completando aí, Ronaldo, vou fazer igual a Catiúcia, não vou arriscar nos números, mas a quantidade de abusos com crianças atípicas, né, que existe também, e é mais indignante ainda, né? É porque essas crianças, em muitas das vezes, elas em si mesmas sentem muito mais dificuldade de comunicar, né, de verbalizar. E, infelizmente, assim, não dá nem para acreditar, né? A gente fica bobo de pensar. As crianças atípicas, aquela dificuldade, né, já do dia a dia da criança, dos pais. Eu trabalho muito também com crianças neurodivergentes, né, que são os autistas. A gente tem um projeto muito bacana e hoje em Uberlândia, a maioria das leis são de minha autoria aqui, em defesa do direito dos autistas. A questão da legislação, por exemplo, a legislação na questão do abuso e da exploração sexual infantil, nós como vereadores, a gente fica um pouco de mão atadas, né? Porque essa é uma legislação mais a nível nacional, né? A nível federal. Então, na questão de leis, não tem como a gente mexer muito. Mas, né, com as crianças atípicas, eu tenho várias leis aqui que são de minha autoria. Tem uma lei muito bacana, já aproveitando aí que nós falamos disso, que nós conseguimos aprovar ela agora no Senado, que é a lei da proibição da comercialização dos fogos de artifício com estampido. É uma lei de minha autoria que hoje virou referência no Brasil todo. É uma lei que eu aprovei ela no segundo mandato, desde 2021. E hoje, no final do ano passado, eu consegui ter um amigo senador, o Castelar. Eu consegui levar essa lei para ele colocou no Senado, aprovamos essa lei no Senado também. Agora ela foi para a Câmara, né? Esperamos aí que o mais breve seja aprovada. É a evolução, né? A gente sabe, desde que você fogos de artifício, eu acho que a beleza está nas cores, né? Não no barulho. Desde que você prejudique algo ou alguém, aquilo lá não é mais diversão, né? O que pode ser diversão para uns e ser tortura para outros, então não existe alegria, né, nesse momento. Então, essa é uma lei minha que eu consegui aprovar aqui em Uberlândia, né, e hoje ela está tramitando nacionalmente, igual tem a lei também do colar de girassol. Na época, Uberlândia foi uma das primeiras cidades. Eu tramitei essa lei aqui em 2022 e hoje já, graças a Deus, é uma lei que se tornou federal. Ronaldo, a gente percebe que você construiu um bom relacionamento com a rede, né? Inclusive fez eventos com nomes de destaques. Um dele é o Leniel Borel, que até você tá organizando, pretende trazer ele agora nesse segundo semestre para Uberlândia. E como que surgiu toda essa parceria? Tanto com ele como com a rede? Que eu não, né? Nós iremos fazer. Nós. Esse projeto, Mais um spoiler. Esse projeto é nosso, então. Na verdade, através da... muitas pessoas foram através de redes sociais, né? E acaba que a gente vai criando um relacionamento. Como a gente faz o seminário aqui em Uberlândia também, hoje a maioria aí das pessoas, das autoridades, né, que estão envolvidas na causa no Brasil todo, muitos já participaram aqui em Uberlândia, né, do nosso seminário. E o Leniel foi um desses. O Leniel, consegui contato com ele na época através das redes e hoje se tornou um grande amigo, inclusive já ficou hospedado lá em casa e agora está vindo novamente junto com a esposa, né, e a filhinha dele. Hoje ele virou pai de novo. E casos como o do Leniel, como o da Ana Carolina, né, que é a mãe da Isabela Nardoni, eu acredito que são os dois casos que mais ganharam a mídia nacional, né? Nacionalmente. Dois casos aí muito tristes, né? O Leniel, o Henry Borel, que teve seu filho assassinado aí pelo Jairinho, né? Juntamente com a sua mãe, Monique. E a Ana Carolina, que é a mãe da Isabela Nardoni. A Isabela Nardoni, na época, aquela criança que foi jogada, né, de cima de um apartamento. Então, assim, eu tenho certeza, a gente acha que nunca acontece com a gente, né? Nós achamos que nunca acontece e por isso que tem que ser falado, né? Por isso que a gente tem que orientar, tem que conversar. Hoje eu estou em contato direto com todos, hoje eu tenho os promotores que são
muito amigos meus. O Casé, inclusive, virou um grande amigo pessoal. Essa marca do Todos contra a Pedofilia é um projeto que é do Casé Fortes, né? O Casé, que ele é promotor da comarca de Divinópolis aqui. Ele é um grande lutador aí da causa. Em 2008, teve a CPI da pedofilia lá no Senado. E o Casé, junto com o Magno Malta, criaram esse movimento. E hoje eu sou uma das pessoas que toco esse movimento aí junto com ele no Brasil, né? É o Todos contra a Pedofilia. Muitas pessoas perguntam, então, mas todo abusador é pedófilo? Não. Apenas 10% são pedófilos, né? A gente ainda esse ano as promotoras que vê uma promotora lá de Curitiba, a doutora ainda sempre nos questionam muito, né? Mas por que a pedofilia? Nem todos são pedófilos. Mas é o que eu até falo com a Cintia, é uma marca muito forte, né? Eu acho que quando a gente fala de pedofilia, parece que chama mais atenção, né? E por isso a gente... E o nosso objetivo usando essa camiseta é chamar atenção mesmo, né? Então, a gente sabe que, comprovadamente, só 10% dos abusos são feitos por pedófilos, os outros são por... Até porque a maioria são pais, mães, dentro de casa. Exatamente, mas a intenção é chamar atenção, então é muito válido, né? E a gente só sabe que existe um pedófilo quando comete um crime, porque como é que você vai saber que existe um pedófilo, mas eu não cometo um crime? Então eu falo assim, é meio que discrepante, né? Porque se eu sei que ele existe é porque ele passou do... Então a gente também fala muito de crimes de pedofilia, né? Eu não falo do pedófilo, mas dos crimes em relação à pedofilia. E voltando um pouquinho ao assunto, quando você perguntou a respeito da fragilidade das crianças neurodivergentes, né, principalmente autistas, então, também é uma coisa interessante de se falar, porque foi aprovada a lei Henri Borel, e uma das consequências da lei, né, Ronaldo? Isso aí. Aumento de pena para quando o crime for praticado com crianças com deficiência. Né? Ele tem um aumento de pena, se eu não me engano, 50%, é 50%. Que maravilha. Então, assim, é uma coisa que não tinha. Então, são várias conquistas. E nas políticas públicas, né, a gente quase não vê, mas, assim, é uma coisa complementando a outra, né? Então, é uma luta muito morosa, né? Assim, mas você vai vendo os resultados, porque essa já é uma lei que, né, tem um grande benefício. É de 2022 também, e uma grande conquista através dessa lei, já aproveitando, da lei Henri Borel, é também a omissão, né? Então, assim, se a gente vê uma criança sendo abusada ou apanhando, qualquer tipo de agressão contra a criança, se eu ver e não denunciar, eu estou sendo conivente, eu também me torno a partir dali um criminoso, né? Então, qualquer tipo de abuso que a gente vê contra a criança, nós somos obrigados a denunciar, né? Nós temos o Disque 100, lembrando, o Disque 100, a denúncia pode ser anônima, né? E foi um grande avanço na lei, a gente sabe o que eu disse, né? Infelizmente, as leis são mais leis federais, né? E essa daí, eu acho que a Henri Borel foi a última lei a ser aprovada. Ela está aqui, até puxei, porque às vezes some os dados, mas ela é de 24 de maio de 22. 22, é isso né? mesmo. Então ela também tornou hediondo os crimes contra crianças, que não eram, né? Eu achei muito interessante. Falo daí do que o Ronaldo já falou. E ela é assim, como se fosse a Maria da Penha hoje, a lei Henri Borel. A Maria da Penha para a mulher é a lei Henri Borel para a criança, né? Garantindo aí mais direito na segurança da criança, né? Então a gente fala assim, na dúvida, denuncie, né? Denuncie, porque aí você está fazendo a sua parte, né? Inclusive, a lei Henri Borel está dentro do projeto Criança Segura. Ah, então, legal. Não tem, eu acho assim, a gente falando de segurança da criança, hoje ela é uma lei fundamental para a gente poder fazer a nossa parte, né? É bom até falar, aproveitando você falando sobre isso, Cíntia, a pessoa não precisa ter certeza para denunciar. Na dúvida. Na dúvida, desconfiou, diz que sim, igual o Ronaldo falou, anônimo. Não precisa ter certeza, apenas denuncie. Às vezes existe muito aquela coisa de vizinho, né? Ah, eu escuto um barulho diferente dessa criança, ou ela chora demais. É uma coisa que é fora do comum, denuncia, né? As autoridades responsáveis vão fazer uma averiguação. O Ronaldo recebe muita denúncia. Como a gente tem essa bandeira muito forte, e a rede social hoje em dia acho que um dos maiores meios de comunicação, como ele está na causa, então as pessoas procuram muito ele para poder fazer essas denúncias, né? Aí ele
É até interessante a gente falar muito sobre isso aqui, porque as pessoas, a maioria, né? Eu acho que se tivesse acontecido comigo um pouquinho antes de eu atuar na causa, você fica perdido, você não sabe para onde ir, quem procurar, né? E é até interessante o Ronaldo falar um pouquinho disso, né? Na verdade, nós até estamos fazendo esse trabalho. Infelizmente, muitas das vezes o serviço público deixa muito a desejar, né? E a má vontade, às vezes, dos cidadãos. Mas uma coisa que nós já estamos fazendo aqui em Uberlândia muito bem, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde, agora teremos outra que vocês vão participar também. Eu acho que o fluxo, né? Esse fluxo ele tem que ser falado sempre, porque realmente existem muitas dúvidas, né? E a gente explicar para o cidadão que em Uberlândia, por exemplo, nós temos o Nua Vidas, né? O Nua Vidas. Então, qualquer abuso ou suspeita de abuso que ocorreu, o primeiro local é levar para o Nua Vidas. Que é na UFO. Que é na UFO, não né? é na UAI. Não, é na UFO. Então, como você bem disse, Catius, os pais aqui, meu filho foi abusado, para onde que eu vou levar? Não, vai na UAI, e muitas das vezes ele chega lá na UAI, nem o próprio cidadão que faz ali o primeiro atendimento, né? O atendimento ali na recepção, no primário, ele nem sabe o que ele deve, ele já encaminha para o médico, pro médico, ele já encaminha para o médico. E acaba expondo a criança Aí, em várias situações. E a revitimização. Aí acaba dificultando, né, o que deveria ser uma coisa fácil de ser acolhido. E muitas pessoas desistem. Não vou deixar, vou resolver do meu jeito, ou não vou resolver. E a gente tem que pensar também que a maioria das mães são dependentes desses homens. Financeiramente. A gente fala de homens porque... A gente fala de homens porque 90% dos abusadores são homens, né? Parece que a estatística é essa. Então, assim, a gente conversa com várias mães, mas depende financeiramente, às vezes emocionalmente, e umas omitem, outras têm esse primeiro impacto de poder denunciar, mas depois não consegue manter aquilo, acaba voltando para casa com os abusadores, que aí que a gente que trabalha com isso fica, né? Mas nós temos uma mãe, o Ronaldo até falou aí, o pai, como é que eu chamo um indivíduo desse? Não sei, nem pode ser chamado de pai, não. Que abusou dos 3 filhos, nós fomos visitá-la, né, mano? Então, assim, crianças gêmeas de 4 anos e uma filhinha mais velha de 6 anos. Descobriu através da filhinha e tal. E depois quando ela fez a denúncia, porque é um ato de coragem, uma mãe fazer uma denúncia. E ali eu vi essa fragilidade, essa vulnerabilidade dela, porque ela teve essa iniciativa, fez a denúncia, levou as crianças, foi acompanhada, os advogados do Ronaldo a acompanharam. Aí toda a rede que ela tinha de amigos, familiares, virou as costas para ela. Todo mundo. Né? Ela teve que ficar sozinha. Ela que foi criticada. Inclusive, a própria mãe dela, os pais dele. Por quê? E isso é importante nós falarmos de novo. O abusador não tem cara. Geralmente, ele é a melhor pessoa do mundo. Né? Então, ele é melhor que os outros, porque ele precisa se esforçar em ser melhor que os outros para não chamar atenção. Então, é aquele tio gente boa. O né? pai maravilhoso, carinhoso, que leva doce para casa, que leva para passear. É o bom marido, é a pessoa que presenteia muito, que cuida zelosamente da esposa, porque ela não pode desconfiar. Né? Então, essa característica é uma característica muito forte. Então, quando nós fomos visitar essa mulher, eu fiquei olhando para ela, nós somos mulheres, né? Somos mães. E aí você fala, gente, que força que tem que ter uma mãe para fazer uma denúncia. Uma mãe com 3 filhos, dependente daquele marido financeiramente. E ela estava naquela casa sozinha e, além de tudo, abandonada pelos parentes e pelos amigos. Porque as pessoas falavam, por que você está fazendo isso com ele? Como se ela fosse a vilã, sabe? E as crianças também estavam sentindo falta do pai, por conta de não entender aquilo como um abuso. Mas assim, foi bonitinho, ela denunciou, ela estava se virando com os filhos, fazendo a parte psicológica com as crianças, que é importantíssimo, né? Mas ela teve dos próprios filhos, ela teve que teve problema até com os próprios filhos. Na verdade, como assim, até os filhos não entenderam nada e ficaram com raiva da. Mas, infelizmente, culpa a criança. A mãe por estar longe Mamãe do que pai. colocou o papai na cadeia. Entendeu? Isso. Ainda. Aí os avós, que são as pessoas mais próximas. E era assim, por que você fez isso com ele? Aí eu falei, caramba, né? A vítima tendo que se cria uma dependência até a criança, ela fica dependente do pai porque ela até entende, claro, como uma forma de amor e carinho. Ela não sabe que ela está sendo abusada. Só para abstinência, né, amor? Abstinência. Nesse caso, essa mãe aí, ela tá de parabéns, né, por ter tido essa força.
Mas infelizmente ainda temos muitos Muito, casos também que as mães são coniventes, né? A maioria, né? é. Infelizmente. Eu tenho uma amiga já que eu já conheço aí há algum tempo e na semana passada eu recebi um áudio dela de 6 minutos. É muito triste. Se eu ver, eu fiquei escutando o áudio dela, dá vontade até Você de faz chorar. terapia? Como que você consegue não absorver tudo isso? É difícil, eu não faço não, mas tem dia que a gente fica bem para baixo, bem mal. Eu recebi esse áudio dessa amiga. Essa, no caso, a mãe oferecia ela pro padrasto. Olha só, tem Para que base. ele não abandonasse. Para que É ele... umas A coisas muito mãe fortes. ficou oferecendo durante toda a infância ela pro padrasto. Eu já sabia desse caso dela, que ela tinha sido abusada, mas ela não tinha entrado em detalhes assim comigo. E ela entrou. Ela faz tratamentos até hoje, inclusive, coitada, estava internada no hospital psiquiátrico. Você vê, uma mulher, hoje ela tem uns 40 anos, mais ou menos. Esses abusos que ela sofreu durante toda a sua infância, acabou com ela a vida inteira. Os tratamentos não resolvem, ela toma remédios controlados, até hoje, né? E para você ver, ela estava bem, é o que ela falou. Quando eu pensei que eu estava bem, eu tinha encontrado ela tem uns 2, 3 meses. Eu pensei que ela estava bem, conversando. De repente, o marido dela me ligou, o atual marido sabe, né, da situação dela, e até pediu ajuda na internação dela. E assim, pra você ver, ela faz tratamentos, toma remédio, e é um trauma que nunca passa, ela sempre volta na memória dela, ela sempre lembra. E assim, gera a raiva da mãe também, né? Que no caso dela Não protegeu. não a protegeu e fez ao contrário, a ofereceu, né, pro padrasto, e infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina, é muito triste. São muitos traumas envolvidos, inclusive quem deveria cuidar de mim não cuidou. É isso, É um abandono presencial. Justamente, é isso aí. E assim, lembrando, a maioria dos casos, como você diz, 90% dos casos ocorrem dentro das nossas próprias casas. E é muito triste saber que quando as mães omitem, né, esse tipo de violência ou abuso, a gente pensar que é questão de comida, né? Então a gente percebe o tanto que no Brasil tem essa diferença social. Então ela não sabe se ela protege os filhos ou se ela dá o alimento aos filhos. Então, se a gente tem esse olhar social, é uma questão assim muito mais triste também, né? É isso, vocês que já fazem um trabalho maravilhoso aí com crianças, né? Hoje são quantas crianças na rede de vocês, na comunidade? Quase 3 mil. Sim. Quase 3 mil Quase crianças. 3 mil crianças. E também teve um caso lá que até o Ender até comentou comigo que vocês detectaram um caso de abuso lá agora, esse tempo atrás, né? Sim, foi na unidade que eu estava, inclusive, e é um caso que a gente está acompanhando a família no pós, porque era uma mulher, uma família dependente dele, ele era padrasto, completamente dependente financeiramente, até relatou pra gente que não sabe como que vai ser daqui pra frente. E então a gente tem acompanhado, tem feito visita, auxiliar ela da melhor forma possível. Estamos ajudando ela em questão dela voltar para o estado dela, para que de forma alguma ela volte com ele. Mas eu acho que ela sentiu esse acolhimento, ela está muito envolvida, não tirou a criança da escola e tem dado certo. E esse é só um dos casos, né? E vocês detectaram através de mudanças comportamentais da criança? Exatamente. A mãe relatou que ela mudou o comportamento em casa. Na escola não houve mudança. E aí a mãe trouxe para a escola isso, e aí ela mesma falou. Ela falou que estava cansada, que não aguentava mais viver aquilo. Uma criança de 12 anos falou, não aguento mais passar por isso. E relatou pra gente. Aí foi onde tomamos as providências, chamamos a viatura, foi feito o boletim e seguiu todos os trâmites. Por isso que é importante essa capacitação, né? Os professores do ambiente escolar, todos ali saberem, né, do assunto, até ter esse olhar, né? Ter esse olhar e com certeza ajudar essas crianças. Hoje em dia ainda temos um fato que é muito preocupante, né? Que são as telas, a gente tem falado, eu comecei a falar muito disso, a gente tem recebido algumas denúncias também. Hoje em dia, acho que o mundo enlouqueceu, né? A gente vê aí, semana passada, eu vi lá, sei lá, 4, 5 crimes
chocantes de crianças matando seus pais. Envolvendo redes sociais, né? Tudo através das redes, através das telas. E é outra coisa, além de conversar, né? A gente tava falando muito em conversar. A outra coisa é a gente vigiar os nossos filhos também dentro de casa, né? Saber o que eles estão fazendo. Eles têm que deixar a gente ter acesso, né? Eu aprendi muito isso com a Cintia. A Cintia, ela é bem pegada com isso, com os filhos dela, né? Ela chega de surpresa e já toma o celular, me dá a senha. É nós que temos filhos adolescentes dentro de casa. Eu tenho, né? Ele fala, mas mamãe, e minha privacidade? Eu falei, privacidade você vai ter depois dos 18 anos. Inclusive, a lei me dá esse direito, né? Nós, pais, temos que saber que isso não é só, eu posso fazer. Não, é uma obrigação do pai monitorar, né? Criança, filho, eles pedem limite, né? E hoje eu falo para todos os pais que eu conheço, inclusive para mim. O maior desafio da nossa geração são as telas, né? Porque é ali que as coisas acontecem hoje. Né? Vocês que são psicólogos sabem da dopamina que libera, aí não querem saber de outra coisa. Então, assim, é muito desafio que eles têm dentro de casa. A gente tem um promotor, o Tuma, como é que é? André Tuma, que ele veio também fazer uma palestra para nós, e teve uma frase dele que ficou bem forte para mim, que é: o perigo pode estar a uma parede da sua casa, né? Então, hoje em dia a gente vê, inclusive, esse fato, essa tragédia aí desse menino que matou os pais junto com a namorada e ela dando comando. Os filhos entram dentro dos quartos, os pais não sabem o que está acontecendo e ali está sendo formado o caráter deles, né? Para coisas horrorosas. Teve também essa série que ficou muito famosa esses tempos atrás. Eu não sei se vocês assistiram. Sim, inclusive os pais que estiverem nos assistindo, assistam. Adolescente. Porque é uma maneira de você entender um pouquinho o que passa na cabeça deles. Alerta, né? Um alerta. Então, é necessário a gente ficar vigilante, sim. Às vezes... Eles ficam bravos na hora, mas aí agora, como eles já sabem que, não, até os 18 eu vou olhar... Mas eu acho que para os pais ficou muito fácil hoje criar filhos. Distrai, né? Porque você vai no consultório médico, em shopping, em qualquer lugar, um bebê... Qualquer lugar que tenha que esperar, alguém tá na tela, né? Com o celular na mão. E os pais conversando entre eles, ou eles também com o celular na mão, né? Meus filhos já são maiores, na minha época deles não tinha esse vício de celular, então exigia que eu fosse mãe, né? Que eu pusesse limite, que eu fosse para uma pracinha, que eu brincasse, que eu sentasse no chão. E hoje, infelizmente, as famílias estão perdendo essa essência, né? E é um grande desafio, porque é assim, eu não vou dar tela para o meu filho, mas todo mundo tem, então assim, ainda tem esse desafio de você se impor de algum jeito. Eu tenho um, por exemplo, de 8 anos de idade. Então ele não tem o celularzinho, aí o tablet, ganhei um tablet do pai, eu tirei o tablet, então só assiste TV. Então a gente tem que ir criando mecanismos para poder nos ajudar. A gente não vai ficar junto deles 24 horas por dia. Eles vão se relacionar com outras crianças, eles vão ter acesso de alguma maneira. Como é que eu vou tirar meu filho da TV, do tablet? Não tem como. Então, a gente dificultar o máximo possível. Então, assim, é só na sala principal de casa, uma TV grande, volume ligado, onde está todo mundo passando ali. Então, assim, vai ser mais difícil ele acessar alguma coisa que não possa, sabendo que está um movimento ali do lado, né? Computador no quarto. Não pode ter computador no quarto. Isso é um perigo para a gente. Então, são meios que a gente não sabia. Se a gente não sabia, hoje a gente tem obrigação de saber, porque toda hora está sendo falado. Né? Por isso que eu falo, assista o filme. Tem um movimento também chamado Desconecta. Eu até aprendi sobre ele com a filha do Michel Temer, que veio palestrar aqui para nós. Luciana Temer. Ela é presidente do Instituto Liberta. Ela veio palestrar para nós, e aí eu tomei conhecimento através dela de um Instagram chamado Desconecta. Então são um grupo de pais, está crescendo bastante esse movimento, para que a gente tenha maneiras de poder desconectar os nossos filhos o máximo possível. E a gente fala o máximo possível, porque não adianta falar, o meu nunca vai pegar, o meu não tem acesso. Nem então, que a gente pague língua, né? A gente criar não é que é mecanismos. proibir, tem que fiscalizar, né? Criar mecanismos para poder E quantidade também, porque o excesso de tela, o quanto atrapalha o desenvolvimento da criança. E a gente, como atuante da educação infantil, né, Catiúcia, a gente vê o quanto a gente tem que chamar os pais para a escola para falar da importância de não deixar a criança viver na frente da tela.
São crianças de 2 anos de idade que a gente percebe uma mudança gigantesca de comportamento quando a gente chama os pais para a escola para saber o que está acontecendo. Ah, não, vê TV, fica o dia inteiro. Então a gente percebe que aquele período que a criança está na escola, ela está com abstinência. Ela está com falta daquela tela. Então, ah, mas meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo. Tá, mas você tem que fazer janta todo dia, você tem que arrumar sua casa todo dia. Então, inclui a criança nessa rotina. Vem cá, vamos picar um alface, picar um repolho, vamos mexer aqui a panela com a mamãe. Inclui a criança na sua rotina, então, já que tá tão corrido assim. Quem tem essa desculpa não pode ser pai nem mãe, né? Exatamente, começa por aí. aí. As obrigações de pai e mãe. E antes de fazer o filho, porque da desculpa não resolve, né? Tivemos uma grande lei aprovada também agora, que eu acho que melhorou um pouco, que hoje virou lei nacional, né? Que é a proibição dos celulares também em sala de aula. Eu tramitei essa lei também aqui, havia tramitado ela aqui em Uberlândia, mas infelizmente ela não foi aprovada, mas hoje é uma realidade nacional. E eu comecei, o que eu pensei, eu fui muito criticado por alguns pais e outros, pelo contrário, acharam muito bom. Mas essa ideia, por exemplo, dessa lei me surgiu até pelo meu filho. Eu tenho um filho adolescente de 15 anos. Eu mandava mensagem para ele e em 10 segundos ele me respondia a minha mensagem na sala de aula. Eu falei, não tá certo. Como é que o meu filho me responde tão rápido? Então ele não tá prestando atenção na aula, né? E daí surgiu essa ideia. E assim, muitos pais me criticaram, não, mas o porquê hoje os professores, como é que nós vamos vigiar os professores em sala de aula? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então assim, vamos pensar em fazer uma lei para colocar câmera em sala de aula, então, enfim, mas ainda tivemos esse avanço, né? Nós tivemos esse avanço agora, que foi um avanço, eu acho que significativo. Eu até vi alguns dados depois, numa reportagem, o quanto as crianças têm evoluído dentro da escola, até que lá é de brincar, é conversar, né? Porque eu acho que não é vocês que são da educação. Imagina ali no horário de recreio dessas crianças, todo mundo ninguém conversava com ninguém, né? Não interagem, né? Então, assim, eu acho que já foi um outro grande avanço que nós tivemos agora para dar uma diminuída nessas telas. Nós temos que ficar vigilantes até com nós mesmos. Acaba que no nosso papel de parlamentar, a gente recebe demanda o tempo todo, né? E hoje essas demandas vêm, na maioria das vezes, através do WhatsApp. Tem dia que a Cíntia até briga comigo, que não, solta esse telefone, vamos dormir. E isso é um grande problema, né? Assim, é um mal da sociedade. Se nós mesmos temos essa dificuldade, imagina as crianças. Da mesma maneira que facilitou muito a nossa vida, né? Porque eu falo que depois que surgiu o WhatsApp, a pessoa trabalha, é impossível, ela não trabalha 3 vezes, sei lá, acho que 10, não tem, deve ter essa estatística, eu até ver. Mas, porque tudo é muito fácil, né? Facilitou muito, mas ao mesmo tempo, eu falo, Ronaldo, vamos ter nosso limite, é difícil, né? A gente quer ter... É difícil. E o Ronaldo é um trabalho, né? Não tem, é como o Ronaldo fala, a demanda não tem horário. Então, de repente, uma pessoa que chamou ele 10 horas da noite, 11 horas da noite, é a pessoa que não vai poder esperar até no outro dia algo que aconteceu naquele momento. Então, enquanto está acordado, ele está conectado praticamente, porque como é que ele não vai responder? Se nós temos essa dificuldade, imagina as crianças. Exatamente. E agora, sem mais spoilers... Ai, pronto. A surpresa do surpresa. Novidade, né? Novidade. Vamos falar sobre essa parceria que está se iniciando, né? Da Cíntia, do Ronaldo Tanus, com o projeto Criança Segura. A gente já sabe, mas quem está assistindo ainda não, então conta aí um pouquinho como que surgiu essa parceria, quais são os planos. Vou falar um pouquinho, depois a Cíntia fala. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu sempre tive vontade de ter um projeto social, mas nós precisamos de pessoas como vocês, né? Hoje você já tem essa estrutura. Eu tentei montar essa estrutura algumas vezes, mas a gente sabe que demanda muito tempo, demanda muito dinheiro, e eu acho que é cada um no seu papel. E a partir desse momento, quando eu tive o convite do Ender, né? O Ender sempre vinha falando, Ronaldo, eu tenho um projeto aqui que eu desenvolvo, que eu acho que ele é muito sua cara, e acho que a gente tem muito a somar nesse projeto. Vamos conversar sobre ele? E daí eu aceitei. Nesse primeiro momento já fizemos uma reunião, né? Agora temos nossa reunião semanal, né? Todas as quartas-feiras. E eu acredito que será um projeto aí de extrema importância para toda a nossa cidade de Uberlândia. Que eu disse para vocês em uma daquelas reuniões, assim, eu tenho certeza disso.
nós podemos nos tornar referência no Brasil. E esse se tornar referência no Brasil, eu quero dizer que os índices em Uberlândia sejam referência, né? Que aqui os números, quando a gente falar nesse número de abuso que ocorre tantas crianças, Uberlândia, a estatística vai estar bem mais abaixo. E assim, muito feliz da Cíntia participar também. A Cíntia, que é minha companheira, como ela disse, ela está aí nessa causa junto comigo desde o início, né? Foi até essa causa que nos aproximou. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa por vir, né? Muita coisa boa, né? Eu fiquei muito feliz também quando o Ronaldo trouxe até mim essa parceria, né? Eu acho que nós vamos somar forças, né? Porque vocês já fazem esse trabalho, né? E nós também fazemos, então pensa que agora a união vai fazer a força, né? E eu penso que é um pequeno passo, né? O primeiro passo de muitos, que já é essa união. Nós já temos, cadê a câmera? Uma agenda muito legal, não é? Depois Sim. a gente vai soltar aí para vocês tudo que está por vir. E assim, o grande desejo do meu coração, eu até, também como o Ronaldo falou, a gente já tinha tudo estruturado para iniciar isso, mas a gente sabe que demanda de muita coisa, depende de muita coisa, porque é um trabalho muito sério, né? No futuro aí a gente com certeza também vai estar fazendo o acolhimento dessas vítimas, né? Para que a gente encaminhe. Eu achei muito interessante quando você falou do caso da criança, de vocês estarem fazendo acompanhamento com a família, porque principalmente uma mãe que está fragilizada, se ela não tiver um acompanhamento depois, ela vai voltar, não tem Sim. jeito. E depois que ela vai voltar, ela vai ter que aceitar aquilo, porque já que ela voltou uma vez. Então, assim, estou muito feliz. Nós vamos continuar firmes, cada vez mais, maiores, né? Levando informação para as casas, para as crianças, para as escolas, que a gente sabe que os nossos maiores apoiadores são os educadores. Então, isso vai como é que fala? O leque vai abrir, a gente vai poder fazer. E assim, gente, é um grupo de psicólogas, conselheiras tutelares, temos nosso grupo de advogados também, então vai se completando. É um baita time. Um baita time. Assistente social. Muito envolvidas as meninas. E experiência, né? Experiência. É o que importa. E assim, eu tenho certeza que vai dar muito certo e, se Deus quiser, esse projeto vai ser referência aí nacional, mundial e crianças sendo salvas, que é o que importa. Né? Criança segura, enfim. E criança segura. E como que vocês enxergam a importância da família estar também nessa luta? Então, quando você fala dessa importância da família olhando para o mesmo horizonte, né? A gente consegue fortalecer esse vínculo. Por quê? Não é uma coisa que o Ronaldo faz da porta para fora de casa, né? É uma coisa que a gente vivencia isso no dia a dia. Então, por isso a gente consegue ser mais observador, a gente consegue levar essa conversa, às vezes, numa roda de amigo que a gente está junto. Então, é uma coisa que a gente vê com uma importância como casal, como família. Né? Eu acabo com o olhar muito mais acirrado ali com os filhos, com o entorno, com as crianças ao entorno. Mas a importância é essa, a gente não... Quando se torna um trabalho de aquilo vai ficar meio que da porta para fora, né? Quando é um projeto de familiar, aquilo abrange a nossa família, nossos parentes, né? Porque faz parte, todo mundo já sabe que aqueles dois ali, eles trabalham com isso. E quando a gente veste a camisa mesmo, literalmente, a gente fala que uma das funções da gente propagar é assustar, que o abusador pensou, opa, eles estão alerta, tem mais gente pensando sobre isso. Então, é isso, acho. É isso mesmo, e acaba que quando os dois estão envolvidos, né, na causa, como é o nosso caso, fortalece, porque é uma luta pesada. Essa é uma luta pesada, como você mesma disse. Como é que é? Você faz terapia, tem dia que você fica mal, cada denúncia, cada... Semana passada foi uma semana pesada, como eu falei aqui, a gente vendo uma notícia, tá normalizando, será que tá virando normal isso agora? É filho matar pai estuprar filho. Então, assim, essa parceria familiar de extrema importância, e hoje até os nossos filhos fazem parte da luta, né? Estão envolvidos com a gente na causa, então, com certeza é isso que nos dá força aí, e a cabeça coloca no lugar por esse apoio familiar. E como você falou, Cíntia, a gente fica com esse olhar mais acirrado. Depois que a gente está envolvido, parece que a gente tem uma visão diferente, a gente fica mais atento o tempo inteiro, e é incrível como a gente consegue pegar algumas coisas, observar certos comentários, virada de olho, e a gente fica até pensativo sobre isso no dia a dia da gente, né? Quando você
perguntou para o Ronaldo também a respeito de terapia, né? Eu, em alguns casos, eu fico muito indignada, sabe aquela coisa da indignação de você não poder fazer nada, porque Querer fazer justiça. a gente só pode ir até um ponto, né? Depois daquilo não nos cabe mais, né? Eu, às vezes, acontecem algumas coisas. Ah, deu certo, Ronaldo, resolveram, como é que tá o assunto? Ah, não deu mais, a mãe voltou, e não sei o quê. Então, eu falo, eu fico... Isso é uma das coisas que mexe muito comigo, sabe? É quando as coisas começam a andar e regridem, e aí a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que continuar a nossa luta com quem quer ser ajudado. Enfim, o duro é que é com crianças, né? Então, e nem sempre elas são acolhidas do jeito que tem que ser, né, Ronaldo? Eu acho que isso para mim é o pior. Assim. Eu acho que a principal... esse projeto nosso, né, que está se iniciando, eu acho que uma coisa muito bacana dele vai ser esse acolhimento que a gente vai poder dar a essas famílias, né, com esse Eu acho que time. vai dar mais segurança, mais né? Porque segurança. quando a mãe percebe que ela vai ser acolhida, que ela isso. vai ter uma cesta básica, né? Porque isso. acolhimento a gente sabe também que a família precisa do arroz com feijão. isso. Não é assistencialismo, Uhum. mas tem casos que a gente sabe que há a necessidade disso, né? De cuidar da criança, conjunto, de levar né? uma cesta. Então, eu acho que ela vai se sentir mais segura em denunciar e manter também. Porque muitos voltam porque ela está Dependência passando fome. financeira, Ela não tem onde morar, igual essa mãe que não foi acolhida pela família dela, deve ter N casos que a família também não acolhe. Não acolhe, exatamente. Então ela fica sem opção. Exato. E as pessoas não acreditam, né? Assim, infelizmente você vê, ele tá abusando. Não acredita, além de tudo, que como a Cíntia disse, nesse caso lá, até as crianças ficaram contra a mãe, porque as crianças em si não entendiam, né, que estavam sendo abusadas, mas existe aquela dependência. Então, assim, esse projeto eu tenho certeza que ele vai ser sensacional e com esse time aí de psicólogos aí que vocês têm, assistentes sociais e, além de tudo, a experiência, né? E também já estarem aí envolvida com a educação Sim. infantil ali, dentro do próprio projeto já ter aí 3.000 crianças para a gente poder conversar e trabalhar. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Estou muito, mas muito feliz mesmo. E nós vamos ter, né, uma programação, como eu falei, Mensal, depois né? a gente vai soltando essa programação. E o que é interessante, já que a gente está falando aqui para as pessoas, é que se algum diretor de escola, coordenador de escola tiver interesse, que a gente faça um trabalho, né, geralmente uma palestra pequena, uma conscientização, ou com os professores, ou com as próprias crianças, né, porque tem os adolescentes que se fala de uma maneira, tem, né, as crianças pequenas, que é uma coisa mais lúdica, mas para os educadores também. No futuro nós temos muitos projetos, inclusive criar um selo, né? De que sejam todos esses profissionais capacitados. Então é interessante a gente deixar aberto, né? Para as escolas públicas, escolas privadas, porque o nosso objetivo é a criança em si, né? Onde ela estiver inserida. Então eu acho que é legal a gente deixar esse canal aberto também, para que a panfletagem, né, Ronaldo? E os empresários também, todo empresário que quiser ajudar, né? Como eu disse, esse é um projeto que, além de demandar tempo, ele demanda muito recurso, né, financeiro. Esse seminário que a gente faz aqui, por exemplo, aqui em Uberlândia, é um seminário que ele é caro para se fazer. Muitas das vezes os profissionais até vêm sem receber um cachê, né? No caso que eu digo as autoridades, mas tem passagem, tem aluguel de local, enfim. Um seminário como esse aí, a gente gasta lá 30, 40 mil reais para se executar todo ano, e ele só acontece devido ao apoio da iniciativa privada, né? Eu sempre digo assim, se algum fizer um pouquinho, né? Então, esse empresário que puder ajudar esse projeto também, nós vamos estar deixando um contato para que o projeto aumente, né? Se cada um ajudar um pouquinho, eu tenho certeza que no final das contas não vai fazer falta e com certeza as crianças estarão seguras. E mais pessoas com consciência de proteger a criança, né? É isso. Porque o exemplo, ele vai multiplicando, né? A Danusa, ela sempre fala uma frase também que me causa um impacto. Quando uma criança sofre um abuso, a sociedade toda, né, está falhando. Então, a gente às vezes, não tem nada a ver comigo, tem, né? Cada um pode fazer de alguma maneira, né? Às vezes eu não posso atuar direto, mas eu posso contribuir, ou eu posso falar sobre o assunto, ou eu posso lá na minha rede social falar algo sobre, né? Então, o Ronaldo até
no último seminário, ele falou uma coisa também, que a gente passou aí um mês, acho que um mês, com uma febre de bebê reborn, vocês lembram? Não. Sim. Era uma febre que estavam adotando, estavam levando, né? Só de lei, Parlamentares, parece que foram 25 leis, Aí, né? assim, eu falo que é uma coisa, assim, na política que me deixa indignada, que parlamentares, né, a pessoa que está ali para cuidar do povo, fazendo lei sobre bebê reborns, né? Tipo, aí o Ronaldo falou assim, ó. Teve um que fez uma lei que era proibido atender bebê reborn, mas de quanto? Vocês Quando já pra que quê? foi? É uma Quando coisa foi que não permitido? precisava nem ter lei, né? Quando foi Lei, né? permitido? Então, assim, é só Nunca para foi poder, permitido. até para poder lacrar, para poder aproveitar a mídia, né? Uma forma de, enfim, cada um faz a sua estratégia, mas é triste, né? Que uma pessoa que foi votada para estar lá está preocupada com likes, com Inclusive, compartilhamento. essa febre do bebê reborn foi bem na época do maio, né? Foi Que maio. onde Na era o época que do devia maio. estar sendo Exatamente. falado, Foi mas isso que eu não, era falei o lá bebê no em todo seminário. lugar. Foi, Se tivesse a mídia toda focada em divulgar o Maio Laranja, quantas vidas não poderiam ser Quantas salvas, né? pessoas? Mas não, a mídia estava toda focada em bebê reborn. aquelas cortinas de fumaça, né? Exatamente. Que a gente sabe que existe, que é para poder abafar outras coisas. Mas quando o Ronaldo falou isso um dia palestrando, eu falei, é isso, gente. Se toda essa força tivesse sendo usada para isso, essa informação chegaria a muito mais pessoas, né? Mas, enfim, vamos fazer uma Infelizmente, ainda tem muitas crianças que não têm coragem de contar para a mãe, né? Ou por medo, ou acha que a mãe não vai acreditar. Então, sente culpada, essa estatística, né? Ainda existe as crianças que ficam sozinhas. Não tem, a mãe não sabe, ninguém sabe, e carrega esse trauma para a vida toda. Muitas das vezes não sabem como contar, né? Não sabem nem que estão sendo abusadas em alguns casos, então é triste. E por isso vai ser tão importante esse nosso trabalho. É uma criança segura, é um adulto seguro. É isso. Exatamente. É uma família segura, É uma né? família É uma segura. família segura até porque quando uma criança é abusada, acaba com a... A gente fala que destrói a vida dela, não, destrói a vida da família A inteira, né? estrutura A toda. estrutura toda. Tem muitos gatilhos, né? A gente se compadece com casos de pessoas que a gente nem conhece e se sente mal, né? Imagina quem tá ali, quem conhece, tem um vínculo. Da mesma forma, né? Então, nós vamos encerrar, né, Maria Clara, com o coração cheio de gratidão, Cíntia, Ronaldo, por todos, né, da comunidade casa, da nossa equipe. A gente agradece muito pela parceria de vocês. A gente tem certeza do nosso sucesso, né, com vocês de mãos dadas. E que possamos realmente fazer a diferença em Uberlândia, nas outras cidades, e vamos ser tops. E aí, o encerramento, para deixar um recado para as mães, pais, educadores, cuidadores, sobre a importância de ter esse olhar atento para a criança, né? Exatamente. É isso, nós que agradecemos, primeiramente dizer que nós estamos muito felizes como casal, de poder estar participando desse projeto que já existe também, que é o Criança Segura, né? Como eu digo, é a união de forças, com certeza o resultado, ele vem mesmo. No nome do Wender, agradecer a vocês, não só você, Maria Clara e Catilça, mas a todas envolvidas, né? A gente sabe que o time é bem maior, então eu queria agradecer em nome de todas e dizer assim, que é o que faltava. Vocês vieram para nos completar. Eu tenho certeza que essa parceria aí ela vai durar muito tempo e Uberlândia, como eu disse, vai ser referência aí no Brasil todo, né? É isso. Se Deus Amém. quiser. Muito E obrigada. igual a Cíntia falou dos próximos da agenda, né? Sigam a página da Cíntia, do Ronaldo, do Criança Segura, para acompanhar tudo que tá por vir. Muita coisa. É isso aí. É. @ Ronaldo Tanus MG, a minha, né? A minha Cíntia Tanus. Acho que é ponto oficial. Eu troquei faz pouco tempo. E a das crianças? Eu não lembro do Criança Segura, desculpa. Criança Segura, ponto social. A gente coloca Isso. na legendinha legenda. depois. E é interessante a gente deixar, então, finalizando, né? Na dúvida, denuncie o Disque 100, né? É isso aí. Que é uma forma de denúncia anônima. Então, vamos olhar não só os nossos, né? Mas a nossa, como sociedade, né? Prestar Sim. atenção
nas crianças ao nosso redor. E nos acompanhe, porque tem muita coisa boa. E em qualquer dúvida aqui em Uberlândia, né, de alguma suspeita de abuso, lembrando, Nua Vidas, que fica lá no pronto-socorro da UFO. É o local que a criança tem que ser levada para o primeiro atendimento. Muito Então, obrigada. muito obrigado a Obrigado. vocês e até a próxima. Até mais.